Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. E você vem comigo até o final dessa dica de séries Flash e um pensamento comportamental Flash. Resolvi fazer essa história aqui. Claro que Sex and the City não tem nada de crime. Ela não passeou pelo true crime. Mas ela tem uma coisa muito forte do comportamento humano. E eu fico pensando o quanto que nós fomos, por exemplo, gerações e novas gerações são moldadas pelo fascínio ao Sex and the City. Eu assisti ao Sex and the City desde o início. Lá na década de 1990 eu já estava assistindo. E eu me lembro de quanto nós todos queríamos ser Carrie Bradshaw. Todos. Ela movimentou muito forte o universo da mulher heterossexual, mas também do universo gay. E tocou em feridas importantes, falou de coisas que a gente não sabia que eram tão sérias, mas também deixou um pouco tudo mais pasteurizado. Ou não é? Não sei, vamos conversar. Eu sou o Beto Ribeiro e este é o especial Dicas de Séries Flash. Sex and the City nasce em 1998 e uma coisa interessante é que ela vem das primeiras levas das séries da HBO. A HBO era uma marca americana, a gente demorou para ter aqui no Brasil pelo canal pago, mas era uma marca americana de qualidade extrema, mas também de não ter medo de inovar, de trazer coisas mais impactantes. Eles tinham uma coisa com sexo muito forte, eles falavam muito bem, eles eram faca na caveira, vamos dizer assim. Eles tinham uma coisa mais... Os documentários eram mais duros e muito mais bem produzidos, no sentido do conteúdo do que da forma. A HBO era sempre um sinônimo de qualidade ao extremo e principalmente de inovação. E acho que teve uma série antes, agora não lembro qual que foi, mas a primeira grande série da HBO é Sopranos, que é deslumbrante. Se você não assistiu, pare tudo e veja agora. Até hoje, uma das melhores séries já produzidas e dificilmente não estará entre o top 10 se não for o top 1. É uma série muito bem pensada, com atores deslumbrantes, com interpretações fantásticas. E na esteira dos Sopranos veio Sex and the City. Aquele foi um momento muito importante para o audiovisual mundial, porque ele quebrou barreiras, mudou formatos, reinventou a forma de se contar uma história. Passou a se ter com o Sex and the City principalmente o comedy drama, né? A comédia dramática. Você não consegue dizer que Sex and the City é drama, mas também não consegue dizer que Sex and the City é comédia. E eles foram ganhando muitos prêmios à época. Os Sopranos mesmo foi uma série que ela não foi uma continuidade de ano a ano. Ela tem algumas temporadas que demoram 2 anos para chegar, por conta de você não ter uma indústria por trás sendo contada. Para termos Game of Thrones, precisou ter Sopranos e precisou ter uma série, acho que é Oz, se eu não me engano. E você tem o Sex and the City. As duas grandes marcas de séries da década de 1990, que quebram a forma de se contar como a gente vinha, porque a gente vinha de Mad About, o Fantástica, Friends, inesquecível, deslumbrante, um beijo para Friends, mas você vem com Sex and the City e vem com Sopranos, trazendo uma realidade no jeito de trazer uma história, onde a gente começava a se ver mais, possivelmente se autoprojetando ou entrando em meandros, no Sopranos, por exemplo, se fala da máfia em Nova York. Mas Sex and the City chegando. Em 98, eu lembro que a gente assistia pelo Brasil pelo canal Multishow, começa em 99. Mas ele demora, a gente demorou para ter o impacto do Sex and the City no Brasil, mas o Multishow é que, imagina, olha que loucura, o Multishow é que passava Sex and the City. E depois começaram a chegar os DVDs, a gente esperava os DVDs, até que vem a HBO bem depois, e começa a ser a dona do próprio business dela no Brasil, e faz, inclusive eu acho que eles fazem outras séries no Brasil também, Mandrake, Alice e tal. Mas o fato é que Sex and the City, ele vem num momento pré-século XXI, pré-virada do milênio, onde nós falávamos de relacionamento nos bares e nos restaurantes e não de política. É verdade, a gente falava muito mais de relacionamentos do que de política. O que nos unia, nós nos uníamos em torno de uma mesa amigos para falarmos de dores de amores. E não para ficar discutindo se você é de um lado ou de outro, e você querendo descobrir o que o outro é, e querendo mudar. Tá muito chato, mano. Nessas horas está muito chato.
Mas naquela época você tinha um certo deslumbramento ainda com o que vinha por aí, o futuro que nós víamos pelo De Volta para o Futuro de um filme, estava chegando. Aquele 2000 e tanto que o menino chegaria com o carro já estava se aproximando. Gerações estavam sendo reorganizadas e remoldadas. Eu tinha, à época, acho que 25 anos, 26, então você buscava lugares para se projetar. Por exemplo, você tinha O Casamento do Meu Melhor Amigo, o filme da Julia Roberts, que ela falava com... eu tenho 28 anos, se eu não casar agora, o que você imagina? 28 anos. E você tem, no Sex and the City, chega com uma roupagem muito interessante de uma forma de contar uma história, onde você tem um ser real e suas deusas. Sex and the City foi uma explosão, nos Estados Unidos e no mundo, onde você tinha 4 atrizes desconhecidas. A mais conhecida era a Sarah Jessica Parker pelo Clube das Desquitadas, fazendo uma personagem de uma bitchzinha que pegava o marido lá da Bette Midler. Você tinha a Samantha Jones tentando resgatar alguma carreira que não existia. Que a Kim Cattrall, né? O nome dela, Kim Cattrall, ela vinha do máximo que Loucademia de Polícia. E 2 outras atrizes que passavam por testes e que não eram. Era um elenco desconhecido, que eu gosto muito quando os Estados Unidos faz isso, porque você busca nas atrizes um encaixe muito forte com os personagens. Aí é difícil para as atrizes depois conseguirem construção de uma carreira independente daquelas personagens. Algumas, a lá Jennifer Aniston, está quebrando agora com o Morning Show. Ela demorou quantas décadas para conseguir deixar a Rachel um pouquinho ali do lado e construir uma nova personalidade. Mas no caso do Sex and the City, o que era muito legal, o que você tinha? A Sarah Jessica Parker era o único ser humano, a Carrie Bradshaw, é o único humano, com seus erros, cigarros e tudo mais. E ela era rodeada das vezes, isso é clássico de roteiro. Então você coloca uma personagem na sua trajetória do herói e você coloca os grilos falantes falando. Então você tem a Samantha, que é o sexo, que é a deusa do sexo. Você tem a Miranda, que é a deusa do trabalho. E você tem a Charlotte, que é a deusa do casamento, das relações estáveis. Circulando uma mulher com todos os seus problemas mentais, emocionais, sexuais, que bate muito forte em qualquer tipo de ser humano. E era muito interessante Sex and the City, que ela trazia esse embate, até que ponto você tem carreira, até que ponto você tem amor, até que ponto você tem sexo, e construiu, eu acho, às vezes, gerações um pouco neuróticas e angustiadas de que tem que ter tudo num equilíbrio só. E é muito difícil você conseguir ter tudo no equilíbrio só, e é muito difícil se você tiver manter. E se você não tem, parece que você não é nada, e se você não tem, você se frustra. Então eu adoro Sex and the City pela história, pela cultura, pela brincadeira, mas também ao mesmo tempo quando você vê hoje o Sex and the City, por que eu estou falando isso? Porque acabaram de se despedir de uma vez por todas dessas personagens numa volta que tivemos do Sex and the City anos depois, acabou em 2004 o Sex and the City, voltamos em 2022, 2021 com Just Like That, que seria a volta do Sex and the City, mas foi meio frustrante para todo mundo, inclusive para quem assistiu. Então, por isso que eu estou falando do adeus Carrie. A gente precisa dar adeus para essa personagem, porque nós mudamos muitas coisas de ser. E é muito triste quando a gente revisita o passado e a gente não se encontra mais nele, porque a gente começa a questionar se aquele passado foi realmente tão importante. E foi. Mas o Sex and the City, se você assistir a série Sex and the City, você precisa se libertar um pouco da angústia do mundo atual. Ela vai falar de coisas, vai ter piadas, vai ter ausência de representatividade, porque era o mundo da década de 1990, onde a própria produção audiovisual não se limitava ao politicamente correto. Então você não pode ser anacrônico. Quando você for assistir ao Sex and the City, a série, primeira, original, que também está na Netflix, está na HBO e está na Netflix, porque senão você vai enlouquecer. Tem episódio, por exemplo, tem um momento que vai entrar a Sônia Braga como namorada lésbica da Samantha, que o que as outras personagens falam com relação a isso, hoje elas devem estar morrendo de vergonha. Até porque a Miranda, na nova geração, ela se torna lésbica. Então, assim, é uma coisa... porque a atriz que faz a Miranda é lésbica. Então você tem maneirismos e horrores daquele momento que eu acho bom existir para a gente, inclusive, se olhar e falar, graças a Deus, isso sim, graças a Deus, a gente melhorou. Então, se você não viu Sex and the City, vou dar um resumo rápido para a gente poder abrir para o quanto que essa
essa série foi impactante no mundo do consumo tal, e principalmente nas nossas mentes e almas de quem assistiu a essa produção durante aquele período. Então você tem a Carrie Bradshaw, que é uma colunista, a série é baseada num livro que eu li, é insuportável, o livro é insuportável de ler, não sei como é que uma série tão incrível e divertida conseguiu nascer de um livro tão chato. Muito chato. Nossa, não perca tempo lendo esse livro, é insuportável. Não consegui, eu parei na página 50 e falei, que besteira isso daqui. A Carrie Bradshaw é uma colunista de um jornal, olha só, de um jornal, ainda existia. Que ela, inclusive, é estampada no ônibus, em alguns ônibus de Nova York, você vê ela assim, que é Sex and the City. A coluna dela no jornal chama Sex and the City, o sexo e a cidade, onde você tem a discussão do comportamento humano feminino, e eu abro um pouco mais, o comportamento humano na parte emocional e a cidade de Nova York, que é uma sexta grande, são 4 amigos, quinta grande personagem importante, que a cidade de Nova York se torna todo mundo. Naquela época ia para Nova York para ficar fazendo o circuito Sex and the City, dos restaurantes e tudo. Então a cidade é um quinto elemento, porque a cidade é uma quinta amiga desse quarteto que se torna um quinteto. Dentro dessa série, então, você tem a Carrie Bradshaw, que é essa colunista que conta as histórias que vive na sua vida, junto com 3 amigas. A Samantha Jones, que ela é uma relações públicas de artistas, de shows, de eventos e tudo mais, que ela só pensa em sexo. Ela é uma mulher mais velha de todas as 4, ela é bem mais velha, a Carrie Bradshaw tinha 30 anos. A Samantha já tinha 40 e poucos anos. Aí você tem a Miranda, que é uma advogada que só pensa no trabalho. A Samantha só pensa em sexo, a Miranda só pensa no trabalho, em projeção profissional, em ser ela auto-independente, sem ligar para natureza. Você não tem muito das personagens quais são os seus passados, às vezes aparecem em algum episódio ou outro, porque que elas têm aquele tipo de personalidade. Acho que hoje eles teriam se aprofundado um pouco mais para a gente entender por que cada uma é dessa maneira. E você tem a Charlotte, que é a mais fútil de todas. É uma moça que trabalha numa galeria de arte, não é por isso que ela é fútil, porque arte é nada fútil, arte, mas é porque ela só pensa em casar. Ela quer constituir família, ela quer ser dona de casa, ela quer ser dondoca. E essas 4 mulheres vão, dentro das suas especificidades, viverem noitadas, jantares, encontros e desencontros com muitos homens. Elas vivem muito em função do relacionamento. E, gente, na década de 90 a gente só falava disso. Eram dores de amor. Você ia ao Ritz, ao Esporte de São Paulo, para falar de relacionamento. Era a conversa do momento. Não sei se a gente mudou muito, né? Porque tem amigos com quem a gente fala disso o tempo inteiro também, até hoje. Mas isso era muito mais latente na série, e a série, por isso que ela conseguiu ser o que ela foi, porque ela estava conversando com a gente em casa. Todo mundo queria uma turma de Sex and the City para chamar de sua. E aí é que começam os problemas de tudo. Vai ter, a Carrie Bradshaw vai ter uma grande trajetória com o Mr. Big, com o Big, que é o John, que a gente demora para descobrir o nome desse homem, que é um homem muito rico de Nova York, só aquilo que não está a fim de relacionamento sério. E ele vai, claro, bater de frente com a Carrie no meio da rua, e os dois vão se conhecer, e ali vai começar um vai e volta sem fim, até no Just Like That, nessa série que retornou agora desnecessário, para fazer o casamento. Na verdade, tem mais coisas. No meio disso, você vai ter amores e desamores. A própria Samantha, que é uma mulher só do sexo, ela vai conhecer um jovem garçom, que vai transformar ele no modelo da Smyrna, da Absolute, que era o lançamento da Absolute, imagina que maravilha. E daí ele vai virar ator em Hollywood, e ela fica sempre numa corda bamba dizendo, mas ele é muito jovem, ele vai me largar um dia. Samantha vai ter câncer de mama, isso é uma coisa interessante, que vai trazer um problema mais sério. A Miranda vai ficar grávida, o que vai trazer inveja na Charlotte, que não consegue ficar grávida. E você tem, inclusive, uma quebra na série, que é quando tem 2001, que é a queda das torres. Até a própria abertura muda, porque a abertura mostrava o World Trade Center. E ali eles dão uma mudada, porque o mundo deixou de ser tão possivelmente fútil. A gente ficou mais preocupado. E você tem no Sex and the City uma coisa muito pesada, que é a moda. Então você tem grandes marcas hoje, Jimmy Choo,
Manolo Blahnik, sei lá como é que fala aquilo, com sapatos que custam tipo, 4, 5 mil dólares cada um, Louboutin, se eu não me engano, também vem do Sex and the City, e como se tudo fosse muito fácil. Era uma coisa muito estranha quando você olhava o Sex and the City, porque todo mundo, o look daquela pessoa estava custando tipo 20 mil dólares. E ninguém, nem todo mundo, eu não tenho 20 mil dólares para gastar com roupa. E ficava uma coisa muito... Você se sentia um pouco mal de não fazer parte daquele universo, porque aquele universo parecia muito fácil de ter. Então, a Carrie Bradshaw, ela vai ter esse problema com Big, blá blá blá, mas ela vai ter também problema com dinheiro. Porque ela é uma mulher que não guarda dinheiro. Daí ela vai ter que comprar um apartamento em Nova York, vai descobrir o preço dos apartamentos, e tem um monte de coisa que vai acontecendo. A série é muito, muito interessante. Você tem uma grande amizade entre as 4 atrizes que não existe na vida real. A Samantha Jones, que parecia super amiga da Carrie Bradshaw, a atriz, a Kim Cattrall, ela detesta a Sarah Jessica Parker. Ela detesta, mas é meio gratuito. Aí parece um pouco meio assim estranho porque ela não gosta da Sarah Jessica Parker. Porque as outras 3 são amigas de fato. Mas elas vão nessa toada, elas vão nesse universo, elas vão e vai acabar. A série acaba em 2004. Falam de 6 temporadas, para mim são 7, porque eu lembro que em 2003 parou, sei lá, em agosto e voltou só em janeiro de 2004. Para mim isso é nova temporada. Mas tem essa mania agora, volume 1, volume 2, sei lá o que é. Quando termina Sex and the City, todos ficamos muito órfãos. Muito, muito, porque aquela necessidade de termos uma turma Sex and the City, o que é um problema já por si só, porque muita gente entrava em amizade desnecessária e bugada já, porque você queria ter uma turma Sex and the City. Você queria que os outros te vissem como Sex and the City, porque você queria ser a Jessica Parker. E você, mais do que você queria ser a Carrie Bradshaw, que é a Jessica Parker que faz, você queria ser as 4 numa só. Você queria ter o sexo incrível, queria ter o trabalho fantástico, queria achar um amor para a vida toda e casar, e queria ser uma pessoa agradável de conversa e de pensamentos, como a Carrie Bradshaw faz. Num comportamento humano de pensamentos dela. E ninguém tem. Só que o Sex and the City, hoje eu começo a perceber o quanto minha geração, uma geração à frente e um pouquinho atrás, fomos certamente moldados por uma série, por personagens que podem ter neurotizado um pouco todo mundo. Porque tá tudo certo se você não tiver $1 milhão. Tá tudo bem. Se você é feliz, tá tudo bem se você tem só 2 amigos, um amigo ou 20, 30 ou 40 ou nenhum. Tá tudo certo, tá tudo bem se você não conseguiu ainda achar um amor para chamar de seu e porque talvez você nem queira. E tá tudo bem você transar com uma pessoa e não ser bom. Porque a Samantha era insuportável, né? Todo mundo transava, ela tinha um sexo incrível. Meu Deus, então você se sentia mal se você não tinha. E assim, quando ela não tem, ela fica falando, eles falam muito do tamanho do bidugo do cara, eu acho isso feio. Eu acho feio, acho desnecessário isso. É até engraçado as coisas que acontecem, mas hoje você olha e fala assim, mas isso é uma ninfomaníaca, essa mulher tem problema com sexo. Essa mulher a Samantha hoje eu vejo ela não como uma deusa do sexo, uma mulher que tem problema, ela é uma ninfomaníaca, ela não consegue parar de transar. Ela não tem prazer, ela tem que transar 7 vezes na noite e falar, uau, tava ótima. E a Samantha tinha uma coisa também que era assim, você não pode ter problemas nas relações, se você tem, acabe. Ah, desculpa, então você não vai se relacionar com ninguém. Relacionamentos trazem seus conflitos. E cabe, inclusive, melhorar e passar por esses conflitos para a sua relação ficar melhor. Então, Sex and the City criou um pouco uma coisa do descartável, porque tudo era muito descartável. Vamos dizer uma coisa, que eles falam isso como uma coisa boa. Eu não acho bom. As personagens nunca repetiram roupa. Mas quem não repete roupa na vida? Eu já devem ter me visto com roupa 500 mil vezes. Não vou ter 365 looks por ano e ainda pegar um ano bissexto, vou ter que ter um a mais e não usar de novo. Mas onde nós estamos? Eu não vou ficar gastando $20 mil no sapato. Não é a minha realidade, mesmo se fosse, não é uma coisa onde eu dou valor para isso. E só que Sex and the City deixou todo mundo mais assim. Todo mundo tinha que ser muito hype, todo mundo tinha que ter o óculos certo, todo mundo tinha que ter a conversa. A risada, a gente tinha que ter a bebida, o Cosmopolitan. Eles lançam o Cosmopolitan, que é uma bebida que eu tomava e não gostava, mas eu tomava só porque papá, entendeu? Imagina, depois já caí rapidamente pro meu vinho. Mas é uma questão assim, de todo mundo, quanto que eu percebo hoje que a geração Sex and the City
problematizou muita coisa hoje em dia, que pessoas mais velhas como eu sofrem a ausência de coisas que você às vezes nem quer ter. E aí, depois da série, quando ela termina, eles vêm com 2 filmes. Um primeiro que é quando ela vai casar com o Big, né? E são casamentos monstruosos, são casamentos milionários, é tudo muito fácil de fazer. E o segundo, que daí ela não casa e vai cair no México, e é até engraçadinho e tal. E o segundo, que é um filme absolutamente desnecessário, onde tá certa a Kim Cattrall de não fazer mais a Samantha, porque a Samantha já estava uma senhora boba, porque certas formas de ser não tem graça quando a gente vai ficando mais velho. Acho que não tem graça nem quando a gente é mais novo, mas mais velho menos ainda, porque aí você fica um pouco patético. E ela foi, o segundo filme do Sex and the City é horrível. É horrível. Só vale pela Liza Minnelli cantando, também mesmo assim ela não está na melhor performance dela. Mas é um filme bobo. Já o filme, eu já me olhei e falei, gente, eu não quero fazer parte desse universo. Não, pelo amor de Deus. Aí o filme me perde um pouco já começa a ir embora do universo Sex and the City. Passados muitos anos, eles lançaram agora o Just Like That, que eu não queria entender, eu queria sentar com as pessoas que fizeram essa série e falar o que aconteceu, criança. É uma série, ela não é nem morna, ela não é nem quente, nem fria, nem morna, ela não tem temperatura. E o Sex and the City, você gostando ou não, ela te incomodava de alguma maneira, pro bem ou pro mal. Ou você termina de ver o episódio muito bravo com as personagens, ou se divertindo muito com as personagens, mas ela cadencia em você muitas emoções. Essa volta, que foi pós-pandemia, onde você resgata a Carrie, a Miranda e a Charlotte, ela vem com um vazio existencial dessas personagens, onde a única coisa que existe são os looks. Alguns looks da Carrie, eu falei, isso é fantasia, né? Isso é brincadeira. Porque os looks que a Carrie mostrava tinham uns quês, às vezes, um pouquinho e tal, mas tá, agora, ela aparece com um negócio na cabeça, eu falei, o que ela pegou? Ela pegou um monte de saco de estopa, pôs na cabeça e saiu andando com um chapéu? Ah, desculpa, então não sei mesmo nada de moda e nem quero saber. Porque começa a ficar bobo, os personagens ficam bobas, ficam sem realidade nenhuma. E tem uma personagem, esse Just Like, por que chama Just Like That? Porque toda vez que a Carrie Bradshaw começava a coluna dela, ou terminava, ela falava assim, ela falava assim, Just Like That, e começava a escrever. Então, para não chamar Sex and the City a volta, ou Sex and the City 50 anos depois, eles puseram esse Just Like That. Episódios grandes de 40 minutos, e o Sex and the City era legal porque ele tinha 30. Um montoado de personagens para a gente ter representatividade de tudo, de todos, o que não tem graça nenhuma, não tem ligação com nada, não tem encaixe com ninguém. E é uma preocupação politicamente correta essa última produção de Just Like That, coisa que a HBO nunca teve pensamento de ter. A HBO sempre foi a HBO porque ela não se envergava a ditadura do que temos que ser. Ela, na verdade, mostrava o que éramos. Então vem uma produção X, onde resgata uma personagem insuportável, que é o Aidan, que assim, lá atrás, quando a Carrie Bradshaw, ela tá lá no vai e volta com o Big, ela vai conhecer um cara que é insuportável. Nunca gostei daquele cara, o Aidan. Que pra mim é o pior dos homens tóxicos que existe. Que é aquele que parece um fofinho, ele tá sempre com uma carinha assim. Ah, eu sou um bobico, eu sou um brigadeirinho, me beija. Chato, um homem chato, insuportável, que fala baixo, que não tem emoção e que quando faz qualquer coisa ele sofre, sabe? Ele deita a cabeça. Aí, não sei, o ator é péssimo, a personagem é insuportável, assim, e ninguém percebeu. Fala, gente, mas Deus me livre de namorar o Aidan, é um homem insonso, que na verdade está te manipulando, claramente é um manipulador, mas não manipula pelo tapa, pelo grito e pela briga, ele te manipula pela culpa. Ele faz você ter culpa, em tudo você tem culpa. Então a Carrie Bradshaw tinha culpa de tudo, coitada. Não podia fumar porque ela tinha culpa, não podia fazer isso porque ela tinha culpa. Ele culpa, ela não está salvando ela, ele está aprisionando ela. Eu ficava irritadíssimo já no Sex and the City, lá atrás, no começo dos anos 2000, que é quando ele entra na terceira temporada. E eles resgatam, aí esse personagem aparece de novo no segundo filme, um chato de galocha aquele homem, e aí no Just Like That parecia que assim, a volta do Príncipe Encantado que nunca foi. Nossa Senhora da Aparecida.
E eu falava, gente, é sério que a Carrie Bradshaw vai ficar com esse homem? Ela não entendeu ainda que o problema não era o Big, que pelo menos era honesto. E falava, não quero ter relacionamento. Você quer transar comigo? Você transa, mas não vou casar. Não com você. Aí ele casa com outra. Ficamos tão chateados. Aí depois eles casaram, né? Agora, o Aidan, insuportável. Homem bobo. Bobo. E aí ele ficou, não saía, falava, gente, que coisa insuportável. Just Like That é algo que não deveria ter sido produzido. Foi muito triste rever grandes amigas de uma maneira onde você percebe que elas melhoraram em nada. Em absolutamente nada. A única que se deu bem foi a Samantha, que não apareceu. Não apareceu porque a atriz falou, eu não estou afim de voltar a viver uma personagem 20 anos depois que não mudou, além de tudo. Porque a Samantha não mudou, ela continua taradona, uma tarada. Ela tá aqui, ela tá olhando 3 bodegas ali e pensando qual que eu vou pegar primeiro. Calma, Beto, não é bem assim. A Samantha, ela é muitas vezes citada pelas outras 3 amigas e ela também aparece sempre conversando com a Carrie por WhatsApp. Além de ela vir a aparecer numa pequena cena falando ao telefone com a Carrie por menos de 1 minuto no último capítulo da 2ª temporada deste revival de Sex and the City. Vai se tratar, garota. Vai se tratar, porque não vai ficar bom isso, não. Tá certo, a atriz não fez. O Just Like That carrega personagens insonsos, chatíssimos, histórias bobas. Terminava um episódio e falava, por que eu assistia isto? Porque eu queria ver o universo Sex and the City de novo. Meu Deus, mas por que eu vi isso? O que acontece? Porque chega nos anos 2025, a Carrie Bradshaw não está mais colunista de jornal, ela se tornou uma grande escritora, tudo bem. Até que foi uma boa ideia que ela tinha um podcast, mas o podcast sumiu. As coisas no Sex and the City estavam assim. Personagens entram e somem. Tem uma professora de história da Miranda que ela, do nada, ela não aparece mais. Aí você tem o marido de uma... A Miranda vai viver o universo homossexual e daí ela fica uma chata também. Charlotte não muda o cabelo há 45 mil anos, ela tá doida. As filhas da Charlotte são chatíssimas. O Harry, que é o marido dela, muito legal. A história dela é muito interessante, porque a Charlotte, ela queria o príncipe encantado na sua magnitude, inclusive na sua forma física de ser. Naquela versão, na primeira versão de Sex and the City, ela encontra um cara que era muito bonito, todo o protótipo do que ela queria, milionário, bonito e tal. Só que o cara não tem ereção. E ela fica chateada, porque ela gosta de sexo. E aí ela resolve se separar dele. Quando ela se separa dele, ele põe um advogado que é horroroso, que é o Harry, mas ele é um doce de pessoa. E ela, Charlotte, que só olhava para homens deslumbrantes, acaba se rendendo ao amor que é o Harry, que conquista ela pelo que ele é e não pelo que ela queria que ele parecesse ser. E é um casal que ali existe realmente muito amor, é bonito de se ver, ela vai ter uns perrengues ali que ela vai ficar ao lado dele e tal. Mas é isso, o que eu mais acho que eu queria dar o adeus a Carrie Bradshaw é porque nós precisamos entender que você hoje em dia, cada vez mais do que a Carrie Bradshaw, mais do que o Sex and the City, eu já falei aqui da série Morrendo por Sexo, e é muito bonito quando você vê, isso é real, uma história real que chama a série Morrendo por Sexo, está na Disney Plus, que tem uma personagem que ela trabalha no hospital onde a personagem principal vai perder a vida, porque não tem, ela está com câncer terminal, ela tem um anjo. E essa atriz, essa personagem principal, ela quer ter orgasmo, ela nunca teve um orgasmo vindo por uma outra pessoa. E ela conversa, por isso que é Morrendo por Sexo, ela conversa com essa mulher que trabalha no hospital e ela fala assim, eu quero sentir o orgasmo vindo por um outro, eu quero saber como é gozar através de uma outra pessoa. E ela, essa mulher que trabalha no hospital, falou assim, mas por que você quer? Ela falou, porque é o que tem que ser. Ela falou assim, por quê? A Samantha te disse que é assim que se goza? É fantástico, porque ali ela trouxe algo que me incomodava desde de um tempo para cá, quando eu paro para pensar em Sex and the City, que é o quanto fomos moldados pelas personagens que são incríveis, de uma série incrível, divertidíssima, que vale a pena assistir, mas vale a pena assistir sem o desejo de ser. E é óbvio que a minha geração anterior e novas que estão assistindo agora estão se impactando novamente pelo desejo de ser aquela coisa inalcançável. Como Friends, ninguém vai ter um apartamento daquele sendo garçonete, não dá para no Sex and the City uma menina que escreve uma coluna por semana
que não ganha tanto tem um apartamento daqueles, com um closet daqueles, com aquele monte de roupa, que cada roupa dela compraria um palácio em Paris. Não dá isso. A gente precisa se entender que a gente não precisa disso, inclusive, para a gente se sentir bem com nós mesmos. Então, quando no Morrendo por Sexo essa personagem fala isso, eu falei, gente, fantástico. Quantas pessoas foram em busca do sexo pelo prazer inalcançável, inimaginável que a Samantha tem, e talvez nem ela tenha. Porque uma pessoa que precisa transar 7, 8 vezes por noite não é uma pessoa com uma felicidade sexual de verdade. Eu não estou aqui fazendo julgamento de forma da pessoa ser, não, mas isso é um problema. A Samantha tem uma cena horrorosa que ela desce, ela precisa tanto transar que ela desce pro porteiro, ela abre o casaco, mas está pelada. Que é isso? Essa mulher precisa de ajuda. Entendeu? Não tem. E a gente foi atingido por isso, de termos que ter um equilíbrio que é muito difícil de se ter, que é você ser bom e ter tudo. A gente não precisa ser bom e ter tudo, a gente precisa ser bom e ter aquilo que nos faz bem. Então, assim, sei lá, tem gente que... Por exemplo, hoje eu não vou a festa, não gosto mais de ir a festas. E eu não quero balada, já estou velho, não estou afim. Mas só que lá atrás, quantas vezes eu jovem me obrigava a ir porque eu via no Sex and the City, a gente tem que sair todo dia, a gente tem que fazer, e eu não estava nem com vontade. Então, se você não está afim, não faz. É isso que eu quero dizer. Não sei se eu consegui. Mas aqui é uma deusa, Carrie Bradshaw, que foi uma personagem que acompanhou, que veio com a gente, eu tenho muito carinho por ela, mas chegou a hora de Carrie Bradshaw partir, né? Nós não teremos aquelas casas de milhões de dólares em Nova York, nós não teremos os sapatos, mas nós teremos as nossas vidas, independente das amigas do Sex and the City. Que elas sejam felizes lá e que nós todos consigamos ser felizes no que quisermos fazer, da forma que quisermos ser. Se você está afim, você está afim. Se você não está afim, você não está afim. Não se obrigue a ficar afim, porque assim você vai se sentir num grupo. Isso volta para 13 Reasons Why, para tudo aquilo. Todo mundo está sempre afim de fazer parte de um grupo. Você tem certeza que você precisa fazer parte de um grupo? Ou você precisa ter pessoas leais, amigas de fato, com a família, com os amigos, uma relação verdadeira. Você não precisa dar uma festa para 100 pessoas para você se sentir incrível. Você precisa comemorar a sua vida, se você quiser, dessa maneira, no seu aniversário. Tem gente que não gosta de aniversário, não faz festa. Não vai morrer ninguém. O mundo vai continuar girando, o dólar vai continuar subindo e descendo. E a gente vai continuar sendo mais em paz com a gente mesmo. Então, Carrie Bradshaw, um beijo para você. Miranda, Charlotte, Samantha, vão com Deus. E a gente aqui fica com ele também. Então é isso. Assistiram já a série? Me conta. Até já. Beijo, tem vídeo todo dia. Tchau.